Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui de novo. Olha só, missão bem tranquila hoje, viu? Porque eu tenho percebido algumas pessoas com dificuldade para reconhecer um número irracional, né? E muitas vezes fica naquela dúvida, o número é racional ou é irracional? Será que existe um outro número? Vamos verificar então hoje algumas técnicas para identificar se o número é irracional, ok? Então vamos lá, ó, números irracionais. E a princípio, eu estou mostrando aqui ó, o conjunto dos números reais. Os números reais, eles são compostos por dois números, racional e irracional. Então ele é, ou o conjunto ou o número é um número racional, ou ele é um número irracional. Não tem condições de serem os dois, ok? Legal? A primeira informação é essa. Se o número é racional, logo ele não é irracional. E também o contrário. Se o número for irracional, ele não pode ser racional. Tá legal? Então, a princípio, os reais são compostos por esses duas categorias de números, racionais e irracionais. E muitas vezes, né, para você não ficar escrevendo a todo momento, ó, conjunto dos números irracionais, é muito comum aparecer essa letra I com uma barra. Então, a barra indica conjunto dos números irracionais. Legal? Então, se você observar, você verificar em algum momento, essa barra aí é o conjunto dos números irracionais. Não vai precisar escrever por extenso aí a todo momento. Legal? E aí, qual é a principal característica dos números irracionais? É fácil perceber que o número é irracional quando ele está na sua forma decimal. Por exemplo, olha, esse número aqui, ó, 0,124785, ele pode ser um número irracional. Se ele for um número que para aqui, que tem fim, ele é racional. Se ele vai até o infinito, ele é um número irracional. Mas cuidado, nem todo número que vai até o infinito é um número irracional. O irracional, na forma decimal, é um número que não tem fim, que vai até o infinito, porém, depois da vírgula aqui nas casas decimais, não existe período, não tem repetição. Ó, 1, 2, 4, 7, 8, 5, tá vendo? Os números são diferentes, não tem um padrão. Por exemplo, se fosse assim, ó, 1,13, e fosse até o infinito, esse aqui, porque tem um período, porque tem uma sequência lógica aqui, esse daqui ó, é um número racional, ok? Então, os dois vão até o infinito, mas o que tem números que se repetem, que formam um período, é racional. Esse que não se repete é um número irracional. Então é fácil identificar o número irracional. Qualquer número que você colocar aqui, por exemplo, 3,7248493. Se você disser que esse número aqui, ó, ele não para aqui, que ele vai até o infinito, é irracional. Por quê? Porque ele não tem período aqui, ó, não tem uma sequência de repetição aqui nos números decimais. Fácil identificar então, né? A melhor maneira de identificar se é racional ou irracional é transformando na forma decimal. Tá legal? A principal diferença é para você identificar. Vou apagar aqui, só para você, se você precisar, você volta aí o vídeo e ouve a explicação de novo. Agora, alguns formatos dificultam um pouco você enxergar se ele é racional ou não, né? Ou se ele é irracional. Olha só, por exemplo, ó, a raiz quadrada. A raiz quadrada de 2, se você colocar na calculadora, ou se você olhar nos livros, né, nos materiais por aí, você vai perceber que ele não pode ser igual a 1,4142 e continua. Esse número, a raiz quadrada de 2, ele é um número que vai até o infinito, ele não tem fim, né? Logo, a raiz de 2 na forma decimal é um número que vai até o infinito. Então, a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Por quê? Na forma decimal, ela vai até o infinito e não tem padrão, ó. 41, 42, tá legal? Aqui, ó, a raiz quadrada de 15 também é um valor, um número que na forma decimal também vai até o infinito e também não tem padrão de repetição. Nas casas decimais não tem um período. Então, esse número raiz de 15 também é um número irracional. Você percebeu como é fácil identificar o número irracional?
Se ele estiver na forma decimal, é muito fácil, né? Agora, dentro de raiz, por exemplo, é um pouco mais complicado para você enxergar isso. Você tem que imaginar como é que esse número ficaria na forma decimal, tá certo? Tem que imaginar, na verdade não, você tem que descobrir, né, como é que esse número ficaria na forma decimal. Não tem raiz exata, ele vai até o infinito aí. Bom, olha aqui, um outro exemplo muito clássico é o π, que o π é 3,14 e aí vai até o infinito, né? 159, enfim, ele dá uma sequência aí. Então, o número π é um número irracional. Ele é um número decimal que vai até o infinito e que não vai ter período. Se eu não me engano agora, 14, 159 segue aí. Mas confira aí qual é o valor do número π. Agora tenha um cuidado aqui, ó. Esse sinal de igual, ele não está muito certo aqui nessa expressão, é verdade? Por quê? Ó, se esse número aqui vai até o infinito, se eu não coloquei todos os valores, quando eu usar a raiz quadrada de 2 na forma decimal, sempre vai faltar alguns valores. Então eu não posso dizer que a raiz quadrada de 2 é igual a esse valor que para aqui. Eu não sei o restante, né? Então é muito comum colocar que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente igual a esse valor aqui. Aqui também vai até o infinito, então a raiz quadrada de 15 é aproximadamente igual, não é? Lembrando que assim ele significa igual e assim aproximadamente igual. Legal? Então o número irracional, na forma decimal, ele nunca vai ser usado com igualdade e sempre com um valor aproximado, porque não dá para trabalhar com um número inteiro, né? É só uma parte dele, ok? Bom, olha aqui, ó, exemplo que eu já deixei para você ali, ó, na forma decimal, 0, a parte decimal não tem período, é irracional. Olha lá, outro aqui, ó, é 0,010, ó, 0,100, 1000, né? 1000, aqui 100, aqui, ó, é 0,100, aqui já é 1000, aqui já é 1000, né? Se aqui tiver assim, por exemplo, ó, 0, 100, 1000, 10.000, se não tiver a sequência de repetição, na forma que ele está agora, ele é um número irracional, porque não tem período, ó. Aqui é 100, aqui é 1000, aqui já é 10.000, os valores são diferentes. Fácil, né? Legal. Agora toma cuidado, que assim, normalmente, ó, as raízes que não são raízes perfeitas são irracionais. Por exemplo, ó, se você pegar as raízes exatas, olha aqui, ó, raiz quadrada de 4 é 2, né? Então essa aqui é uma raiz perfeita, né? Porque ela dá um número positivo como resultado, dá um número inteiro, melhor dizendo, ó. Então esse aqui é um número racional. Então toda raiz que for uma raiz perfeita é um número racional. Agora, se a raiz, por exemplo, não for uma raiz perfeita, ela já é irracional. A raiz quadrada de 5, qual é o valor? Vai ser a 2, alguma coisa aqui. E certamente, você confirma aí na sua calculadora, né, os valores aqui não terão período. Então, essa raiz de 5 é um número irracional. Tá legal? Então o valor dela ficará aproximado aqui. Muito cuidado, às vezes aparece raiz assim, ó. Raiz quadrada 0,09, por exemplo. Olhando para essa raiz, será que esse número é um número racional ou irracional? Assim, dentro da raiz, do jeito que está difícil identificar. Mas não se esqueça, olha só, que a matemática tem diversos caminhos aí, né? Esse 0,09, ele pode ser escrito como uma fração, né? Ó, eu posso escrever como 2 casas decimais, como 9 centésimos. Olha lá, eu posso escrever esse número como 9 centésimos. E você sabe, se eu conseguir escrever o número como uma fração de números inteiros, tanto numerador como denominador, ele é um número racional. Então, ó, esse daqui, se nós formos extrair, a raiz quadrada de 9, podemos fazer assim, ó, e a raiz quadrada de 100, ó. A raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 100 é 10. Olha lá, virou uma fração. Se virar uma fração, 3 dividido por 10, quanto vai dar aí na verdade? Esse valor aqui, ó, ele vai dar aproximadamente 3,333. Tá vendo? Na forma decimal,
Na verdade, ele vai ter um período aqui, ó. Então, esse número aqui é um número racional. Então, toma muito cuidado, hein? Quando você tiver uma raiz, é importante você tentar, uma raiz nesse formato, você tentar transformá-la numa fração e depois verificar se é um número racional ou irracional. Porque daqui, desse formato decimal, virou uma fração, não é? Olha lá, extraímos as raízes e depois vimos que na forma decimal ele ficou com um período aqui, é racional. Né? Agora, por exemplo, ó, então esse aqui é um número racional, tá legal? Agora, se fosse esse daqui, ó, a raiz quadrada de 25 sobre 15, vamos colocar assim um pouco maior, a raiz quadrada de 15 sobre 25. Olha. Essa raiz nós podemos mudar, ó, dá para nós escrevermos em cima a raiz quadrada de 15, embaixo a raiz quadrada de 25. A raiz de 15 vai dar quanto, hein? A raiz de 15. E a raiz de 25? A raiz de 25 nós sabemos que é 5. Legal. A raiz de 15 não vai dar um número exato, né? Deve dar aí 3, alguma coisa. Ó, 3, alguma coisa. Percebe? Se no formato de fração aqui, ó, fora da raiz, não forem números inteiros, é irracional. Então, apareceu 9 e 100 números inteiros. Então, isso aqui é racional. Essa aqui, ó, você percebe que não apareceu o número inteiro quando você tirou a raiz de 15. Então, esse segundo exemplo é um número irracional. Perfeito? Fácil de identificar, né? Em resumo, a melhor maneira de você identificar se um número é racional ou irracional é você olhar esse número na sua forma decimal. Esse número na forma decimal não vai chegar a 4, né? Vai ficar aqui, não vai dar números inteiros. Então é um número irracional. Fácil, tranquilo. Em resumo, de novo, raízes raízes perfeitas, né? Sempre racional. Raízes que não são perfeitas, que vão dar números quebrados, números decimais, sempre serão números irracionais. Legal? Então, para ter certeza, verifica na forma decimal. Ah, lembrando, hein? Raiz de π, o valor de π é irracional, não é? Vou até acrescentar aqui, ó, porque não vai ter um período, a raiz quadrada de 2, a raiz de 15, enfim, qualquer raiz que não seja uma raiz perfeita será um número irracional. Querido, espero que você tenha entendido. E quando você se deparar com um número, você consiga saber se ele é irracional ou não. Legal? Ah, aproveita aí, deixa uma like pra gente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até mais.